Seja bem-vindo ao canal Existência aqui no YouTube. Meu nome é Hernani e estou aqui com você em mais um episódio da nossa série introdutória à Fenomenologia Existencial, a série Intencionalmente, onde eu apresento para vocês, da melhor maneira possível, de maneira didática, introdutória, os conceitos-chave da fenomenologia e as implicações desses conceitos para a psicologia. No episódio de hoje, eu vou discutir um pouco com vocês com o conceito-chave de intencionalidade. Conceito esse que, inclusive, dá nome à nossa série Intencionalmente. Esse conceito vai nos ajudar a entender a concepção que a fenomenologia tem disso que é chamado de consciência, de mente, de estados subjetivos. É um conceito, portanto, fundamental para entender o que é a subjetividade. Não deixe de se inscrever no canal para ter mais novidades sobre fenomenologia, fenomenologia existencial, psicologia nos dias de hoje. Curta esse vídeo se você gosta do assunto e também não deixe de participar comentando. Deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários e interaja com a gente. E será um grande prazer responder os seus comentários. Talvez você já tenha se perguntado sobre o que são os nossos estados mentais. O que é a subjetividade, o que é a consciência, o que é a mente. E essas são questões fundamentais que estão ali na base da psicologia, na passagem do século XIX para o século XX e que também estão na base da filosofia. A fenomenologia vai dar uma resposta para essas questões através do conceito de intencionalidade. E a gente pode compreender esse conceito por três caminhos principais. O primeiro deles, a gente precisa aprender a sair do senso comum quando a gente fala de algo intencional, de intencionalidade. Segunda coisa, a gente precisa saber de onde vem esse conceito, historicamente. Quem foi o autor, talvez, que deu o pontapé inicial para a compreensão desse conceito. E terceiro, a gente precisa analisar o que esse conceito envolve, né? Quais são os desdobramentos dele, como que a gente pode analisá-lo e até mesmo empregá-lo para entender algumas questões quanto a essa questão tão fundamental que é o que são os estados subjetivos da consciência, o que é a consciência, o que é a mente. E eu vou percorrer aqui com vocês, nesse vídeo de hoje, esses três caminhos. O primeiro deles, então, vai nos auxiliar a sair de uma concepção equivocada do que a gente chama de intencional, para que a gente não confunda isso com o que é chamado de intencionalidade na fenomenologia. No senso comum, geralmente a gente pensa que algo intencional é aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu quero, aquilo que é um ato da minha vontade, aquilo que é deliberado, enfim, aquilo que seria uma escolha. Então, alguém fez aquilo, um determinado ato, porque aquele era um ato intencional. Inclusive, isso vai implicar várias coisas, por exemplo, dentro do direito. Se um determinado ato criminoso foi intencional ou não. Mas na fenomenologia não é esse o sentido de intencionalidade que nós queremos. De fato, a noção de ato, a noção de consciência serão importantes porque a gente chama de intencionalidade. Mas o conceito aqui é muito diferente. Então, para entendê-lo, deixe de lado toda essa questão sobre a vontade associada ao termo intencional. Intencionalidade não terá a ver com isso na fenomenologia. Agora vamos entender um pouco o que é que tem a ver, então, o conceito de intencionalidade. Eu já disse para vocês que o conceito nos ajuda a entender o que são os estados mentais, certo? Esses estados mentais geralmente são pensados como isso que está dentro de nós. Quer dizer, o que acontece dentro da minha pele e fica aqui dentro, que não é compartilhado, que ninguém mais consegue observar. De fato, essa é uma questão fundamental para a psicologia e também para a filosofia, porque vai colocar toda uma questão sobre os eventos privados, sobre que tipo de observação a psicologia pode desenvolver e se a observação desses estados internos corresponde ou não ao que geralmente é chamado de introspecção e que corresponde ao objeto de estudo da escola estruturalista da psicologia ali no século XIX. Então é necessário que quando a gente pense sobre os nossos estados mentais, nós saibamos que estamos nos remetendo a isso que somente eu tenho acesso.
E a gente vai chamar esses fenômenos, que somente eu tenho acesso, de fenômenos em primeira pessoa. Porque quando eu narro eles, sou eu, né, a primeira pessoa do singular, que narro. Isso vai ter algumas implicações metodológicas que eu vou explicar em um outro vídeo, mas por enquanto vale compreender que fenômenos em primeira pessoa são aqueles que são dados para mim e eles correspondem ao que nós chamamos de estados mentais ou de subjetividade nessa primeira aproximação. O conceito de intencionalidade é aplicado pela primeira vez dentro de um contexto de estudo da psicologia por um autor chamado Franz Brentano, que foi professor do Edmund Husserl, que é um autor que eu já citei aqui, inclusive, no vídeo anterior e no primeiro vídeo também. O conceito de intencionalidade é utilizado pelo Brentano como um adjetivo. Quem vai utilizá-lo mais como um substantivo é o Husserl. Então, o Brentano fala de uma consciência intencional, de um objeto intencional, e por intencional ele designa aquilo que é dado na intenção, na consciência. Então, ele vai dizer que toda percepção é percepção de algo percebido. Então, a audição sempre é correlato de um objeto que é ouvido ou escutado. A visão, o ato de visão, é correlato de um objeto que é visto. E assim por diante. Essa correlação é uma correlação essencial do ponto de vista do Brentano. Então não tem como a gente desassociar as duas coisas. O ato e o objeto estão numa relação necessária. Se eu tiro o ato, o estado mental, eu não tenho o objeto percebido. Por outro lado, se eu tiro o objeto percebido, não há o ato. Não existe um ato, por assim dizer, vazio de objeto. Todo ato é direcionado a algo. O objeto aqui, então, tem uma relação necessária com o ato. E o ato, que é o ato mental, o ato de consciência, tem uma correlação necessária com o objeto. O Husserl depois vai dizer que, baseado nisso, intencionalidade significa que toda consciência é consciência de alguma coisa. E aqui consciência corresponde à diversidade de estados mentais que nós possamos ter, nos mais diferentes tipos de atos, ou seja, na percepção de coisas, que envolve percepção visível, olfato, audição, né, de todos os nossos sentidos, mas também em outros tipos de atos, como a imaginação, a rememoração, ou seja, a recordação, entre outros. Essa relação entre o ato e o objeto é mediada pelo sentido, por uma referência a. Então o ato ele sempre é dotado de uma referência a um objeto. Então essa ideia, há uma referência a um referente, é fundamental. E a gente pode até traduzir, em certa medida, intencionalidade como sendo referência a um objeto ou referência ao mundo que então é meu objeto de percepção, de consciência. Minha consciência é uma maneira de me referir ao mundo. Isso é muito importante que a gente compreenda. Então, a consciência, ela não é simplesmente algo interno justamente por conta dessa referência, ela sempre se refere ao mundo. Até o Sartre, posteriormente, vai dizer que a consciência é nadificação, ou seja, ela em si não é nada, ela não é uma substância, mas sendo referência, ela é um movimento ao mundo. E isso é consciência do ponto de vista fenomenológico. Bom, meus amigos, então para finalizar, eu queria só dizer que este conceito de intencionalidade é tão fundamental que o Husserl vai abordá-lo em diferentes obras, em diferentes momentos da obra dele. É um conceito que vai influenciar o desenvolvimento da psicologia, de várias psicoterapias de orientação fenomenológica, que vai influenciar também a pesquisa atual em neurociências cognitivas, onde esse paradigma da cognição encarnada, da cognição estendida, como é chamada também, onde vai se desenvolver essa teoria da cognição associada à corporeidade, associada à nossa integração ao mundo, como ser no mundo,
todo esse conceito, então, de intencionalidade, ele vai ter um impacto muito importante sobre várias investigações, vários campos da psicologia. Você, caso tenha tido alguma dúvida ao escutar esse conceito, coloque aí pra gente discutir um pouco mais ou para eu poder responder a sua dúvida no comentário ou em um novo vídeo. Não deixe de participar. Espero que você tenha ficado consciente desses assuntos todos, que isso tenha te ajudado a assimilar e a elaborar melhor esses aspectos sobre a fenomenologia. Nos siga aqui no nosso canal para ter mais informações sobre o assunto, para continuar estudando fenomenologia com a gente. Muito obrigado, continue com a gente. Tchau, tchau.